Girassol foi fundado em 2001. Esse programa veio de um desejo, de um sonho e de uma constatação de que os profissionais de creche tinham uma formação no aspecto cultural que deixava muito a desejar. Então, o programa veio suprir essa lacuna. É um programa que pretende desenvolver tanto o aspecto profissional quanto o aspecto pessoal no quesito da formação cultural. Nós acreditamos que investir nos profissionais é o caminho mais curto para beneficiar as crianças. Para o 5º programa de formação cultural, nós planejamos uma visita pelo Centro Histórico de São Paulo. A partir do pátio do colégio, porque o pátio do colégio é o marco zero histórico da cidade de São Paulo. Então, nós fizemos um encontro no pátio do colégio, onde o Fabiano e os monitores contaram sobre a história da cidade de São Paulo. Aproveitando o momento para falar um pouquinho da formação da cidade, da formação do povo paulista. Depois a gente saiu de lá, passamos pela Casa da Marquesa, não pudemos entrar porque está em restauro, mas a história foi contada, a história da Marquesa de Santos. Depois o Fabiano nos mostrou do outro lado, onde colocava os resíduos, jogava os resíduos porque não tinha banheiro. Depois fomos ao Centro Geográfico de São Paulo, que é o Marco Zero, que é a Praça da Sé. Na Praça da Sé visitamos a catedral, espaço religioso e um espaço multicultural também, porque toda a área da Praça da Sé e da catedral era ocupada por indígenas no período colonial. E o próprio cacique Tibiriçá, que foi uma das figuras mais importantes nessa conversa dos índios com os portugueses, está enterrado na Catedral de São Paulo. É um fato que não é muito divulgado, mas é muito simbólico que esse índio tenha sido justamente enterrado nesse local, junto com todos os cardeais e outras figuras eminentes da Igreja Católica que lá se encontram. E de lá da catedral a gente foi para o Centro Cultural do Banco do Brasil, CCBB. A sequência do passeio continuou para que todos pudessem perceber a evolução da cidade com outras igrejas e outros marcos, praças especialmente, que são marcos dessa área do Centro Histórico de São Paulo. A Igreja de São Bento, a Praça do Patriarca e o Largo de São Francisco, que foi o palco de grandes movimentos políticos durante uma parte da história da nossa cidade e do nosso país também. Esse foi um projeto que eu gostei muito de fazer, porque foi o primeiro pelo centro de São Paulo. O que o centro de São Paulo tem é que ele, para mim, expressa bem o que a cidade é. A riqueza, as demandas, pessoas de todos os tipos, prédios antigos bem restaurados, prédios caídos, uma igreja linda. Porque é super importante que eles conheçam a história de São Paulo, a geografia da cidade, os marcos importantes da cidade. O que a gente observou é que o grupo muitas vezes passa pelo centro, mas passa sem observar, sem ver essas coisas e sem saber dessas histórias todas. E eu fiquei muito encantada, porque tinha coisas lá que eu não conhecia, nunca tinha visto na minha vida. Eu fiquei encantada com as coisas antigas, tudo muito diferente para mim. O projeto veio atender a essa expectativa que eu também tinha de dizer para elas, né? Os espaços culturais em São Paulo têm que ser apropriados por elas, porque são espaços públicos. O Centro Cultural da Caixa, o Centro Cultural Banco do Brasil, exposições que às vezes tem também ali no espaço da Bolsa de Mercadorias e Futuro, o prédio do Santander. Então a gente percebe o quanto foi interessante essa proposta de mostrar que elas podiam se apropriar dos espaços públicos culturais dessa cidade.